Muito bem. Vamos então partir para a discussão destas conclusões, destas 5 dimensões estratégicas com os 3 convidados do próximo painel, que passo desde já a chamar Luís Costa, diretor do Serviço de Oncologia do Hospital de Santa Maria, diretor da Unidade de Investigação Clínica Aplicada do Instituto de Medicina Molecular e também professor na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Maria de Belém Roseira, deputada, ex-administradora delegada do IPO de Lisboa e ex-ministra da Saúde. Bem-vinda. João Martins, diretor de avaliação de medicamentos do Infarmed e diretor interino de avaliação económica e observação do mercado. Muito bem-vindos, é um prazer ter-vos aqui. Portanto, falávamos precisamente há pouco de quando recebeu as conclusões do think tank e, de facto, a professora já me tinha dito que a Maria de Belém tinha dito a indústria, desafiar a indústria a trazer mais dinheiro para este país. Pelo menos, nesse aspecto, ela sentiu aí alguma garra. Ora, eu começava com um teste de resposta rápida, se não se importam, só para perceber qual foi a percepção de cada um, porque obviamente vêm de diferentes áreas, às diferentes prioridades que estão refletidas neste estudo. Começaria pelas senhoras. Maria de Belém. Ora bem, eu devo dizer que só por acaso é que estive a representar o grupo parlamentar do Partido Socialista naquelas conclusões, pediram-me à última hora para lá ir, mas como é evidente, eu acho que há aqui algumas coisas que correspondem a desafios já muito antigos e penso que o principal deles todos é a questão dos sistemas de informação, porque isso implica a interconectividade, chamemos-lhe assim, mas implica, antes disso, a disciplina do registro dos dados. Isso, porventura, é aquilo que é mais difícil para a nossa mentalidade. Nós temos essa experiência como muito difícil desde há muitos anos com o registro do cancro. É um desafio permanente, é algo que já se tenta fazer há imensos anos e em relação a isso há falhas precisamente porque há falhas nessa nossa disciplina do registro. E para entrarmos nestes processos, nós precisamos realmente ter uma metodologia rigorosíssima que nos permita defender a nossa causa com dados de demonstrabilidade, chamemos-lhe assim. Portanto, eu acho que esse é o principal desafio. Num país onde nós temos as bases do sistema montadas, não é? Nós somos dos países com melhor acesso desse ponto de vista às redes e às redes de alta velocidade e, portanto, penso eu que temos que agora nos mobilizar e nos predispor para que isso aconteça. E com certeza que acontece em alguns sítios, não acontece em todos, mas temos que fazer um esforço nesse sentido. O que passa também pela formação pré-graduada, não é? Sim. Portanto, as pessoas têm que ser formadas e preparadas para essa indispensabilidade. E na opinião do professor Luís Costa? Eu concordo com os sistemas de informação. Eu acho que os sistemas de informação precisam de dois vetores de decisão fundamentais. Um poderá ser político, se vocês quiserem, do governo de cima para baixo. É impensável que só agora é que vai haver um registro oncológico único no país. Havia 3 grupos a formar. Isto tem a ver um bocadinho com as características portuguesas que são más, porque todos nós achamos que temos ideias próprias que são as melhores, mas há coisas que são um bem comum que não podem estar sujeitas às ideias próprias de cada um e, portanto, tem que haver um registro comum. Tem que haver forma de seguir e de saber qual é a realidade portuguesa, mas acho que os sistemas de informação também devem ser melhorados e muito em cada uma das instituições. Eu posso lhe dar um exemplo. Eu tenho que lutar, quando vou fazer o meu plano de ação para 2015, isto é verdade, não está aqui a minha administradora da área, mas ela sabe que uma das coisas que eu peço, eu preciso de mais um assistente operacional para me dar apoio, por exemplo, nos estudos clínicos. Eu sou capaz de demonstrar ao meu presidente do hospital que se eu aumentar ou incrementar em termos de estudos clínicos em áreas que são importantes de inovação, mas que são de muito custo para o Estado e, portanto, para o meu hospital, eu posso reduzir, por exemplo, em cerca de 500 mil euros o consumo com medicamentos. E realmente nós, em 2012, 2013, tínhamos cerca de mais de 10 milhões de euros de consumo por ano de medicamentos e neste momento nós não chegamos aos 10 milhões. Estamos com 9 milhões e 500 mil euros. Porque eu tenho estes números, preciso saber estes números e preciso saber, se eu fizer isto agora, o que é que vai acontecer a seguir? Portanto, eu acho que os sistemas de informação têm que servir não só para ver o que é que se passou para trás, outcomes, que é importante, como se falou aqui de departamento de risco, mas para o futuro. Eu tenho esta patologia e nesta patologia eu prevejo que vai entrar estes e estes medicamentos. Qual é a minha estratégia, em termos de captação de investimento de estudos clínicos, para poder
dar acesso aos doentes aos medicamentos e, por outro lado, não onerar tanto ao Estado. Ou seja, o seu destaque também vai para a parte dos um sistemas deles, de informação deles, como base claramente. de trabalho Acho fundamental claramente. E para mais capacidade de ganhos. decisão. Exatamente. E já iremos falar um bocadinho desta clinical governance, que é agora este nome que se usa, um pouco governance de tudo. E no seu entender, Dr. João Martins? Eu concordo em absoluto com a necessidade de termos um bom sistema de informação. Aliás, em termos europeus, todo o modelo que está a ser discutido de financiamento público se baseia numa avaliação inicial, num conjunto de registros e numa avaliação posterior com dados reais e não com a utilização de ensaios clínicos. Ou seja, o sistema de informação passará a ser central. De qualquer forma, nós temos em Portugal já o registro, que são 3, mas que estão a aproximar-se do registro oncológico, que em termos até internacionais é talvez um dos melhores registros que temos, apesar de termos que fazer algumas alterações. Só para dizer que, entretanto, também por via do nosso sistema de avaliação de tecnologias, um dos aspectos fundamentais é a criação de um sistema que articula os registros que temos no país. Sim. E que crie os novos que são Mas porquê? Porquê que isso já não é feito logo de raiz? É uma das questões, muitas vezes, que quem está do lado de fora, quem não está dentro do sistema, quem assiste a tudo isto, pergunta, mas não é lógico? Porquê é que não estão os serviços ligados? Quando um médico tem que pedir alguma informação sobre um paciente, um médico do Sul tem que pedir uma informação do paciente do Norte e depois os sistemas não se ligam e tudo isto, nós temos, de facto, capacidade para pôr isto a funcionar, doutor? Nós não só temos capacidade para funcionar, como vamos pôr a funcionar. Terá que ser... E alguma previsão? Consigo comprometê-lo nesse Quer dizer, isto nesse ultrapassa o instituto em que eu trabalho. Mas, de qualquer forma, não é possível não o fazer. Não o fazer. No atual decreto-lei que temos em consulta, que criou o sistema de avaliação de tecnologias de saúde, está previsto claramente a criação de um sistema de informação para a avaliação de tecnologias de saúde. Sim. Não é possível não o fazer. Claro. Vamos ter que o fazer. Aliás, temos um grupo de trabalho exatamente para ver mapear os bases de dados que temos no país, olhar para as falhas que temos em termos de bases de dados e depois criar prioridades para a implementação das próprias bases de dados. Ou seja, não é possível dizer que não o vamos fazer, porque vamos ter que o fazer. Se não o fizermos agora, faremos por pressão europeia. É curioso que os 3 optaram por esta prioridade. Deixe-me só tentar perceber na sala, colocando a mão no ar, quem é que de facto dá prioridade à questão das novas tecnologias, deste sistema de informação e desta disciplina no registro como uma das áreas de facto prioritária, se não a mais prioritária. Só uma pessoa? Só? A sala não está de acordo com... Bom, mais ou menos, não estão. Vão colocando a mão no ar, mas não é esmagadora essa percepção. Muito bem, teremos a oportunidade também de debater isso um pouco mais à frente, Dr. Vítor Veloso. Mas é curioso porque temos na parte do Infarmed, na área de alguém que está a ter uma visão também política desta questão e numa visão mais clínica. Mas há pré-questões, claro, há pré-questões. Se me pergunta dentro daquelas 5 que foram apontadas, agora há outras questões. Há outras, obviamente, mas percebe-se que há uma base da qual se parte. Doutora, e não é apenas, segundo aqui vimos, uma questão apenas de falta de dinheiro. Ou é? Também é, evidentemente. Aliás, era isso que eu chamava as pré-questões, não é? Sim. Portanto, nós temos um problema gravíssimo em termos de desigualdades e, portanto, essa é a questão do código postal de que falava o professor Júlio Machado Vaz. E, portanto, qualquer decisor macro na saúde tem que ter essa preocupação em mente. E, neste momento, em termos de programa de sustentabilidade de apoio financeiro em Portugal, como é evidente, eu considero como cidadã, que nós fomos muito para além daquilo que constava do memorando de entendimento e que a saúde está a ser massacrada do ponto de vista da amputação de recursos, precisamente quando a saúde é mais castigada pelo impacto social e económico do programa de assistência financeira. Porque este ajustamento brutal a que nós fomos sujeitos, para além daquilo que estava acordado, teve consequências gravíssimas do ponto de vista social, a nível do desemprego, que é em si uma bomba relógio do ponto de vista dos comportamentos em família e em sociedade. E esse impacto vai-se viver ao longo de muitos e muitos anos e está-se a agravar. Muitos dos fenómenos de disfunção social a que estamos a assistir têm que ver com isso.
A pobreza é uma questão gravíssima, na medida em que limita o acesso das pessoas de uma maneira absolutamente brutal e desumana, e todo um conjunto de outros aspectos que acabam por se refletir na pressão em termos de acesso ao sistema de saúde. Com o sistema de taxas moderadoras que se construiu também, e que é de uma enorme complexidade, e que eu penso que às vezes até muitos departamentos do Ministério da Saúde não têm a noção, nós vemos que pessoas com limitação de recursos, limitação de capacidade, limitação de literacia, como é evidente, ficam muito afastadas dos sistemas de saúde. E nós, por isso é que eu chamava das pré-questões. Nós estamos aqui a discutir o acesso à inovação e eu tenho que estar preocupada com o acesso ao sistema de saúde e designadamente ao médico de família. Essa é que é a grande preocupação, ponto de decisão macro no Ministério da Saúde, mais que a inovação. A inovação surge com uma momento de dispensabilidade, não só para permitir que os nossos doentes tenham acesso ao tratamento melhor possível dentro daquilo que existe melhor no mundo, porque é isso que nós queremos para o nosso sistema de saúde e para os nossos doentes, e porque Portugal tem que se colocar como um país desenvolvido, e um país desenvolvido tem que ter acesso à inovação. Aliás, eu nunca entendi como é que, em períodos de depressão económica, não se aproveitou o excelente desempenho do nosso sistema de saúde para apresentar Portugal não como um país dos coitadinhos e um país dos agachadinhos, mas para um país com gente notável, fantástica, que está no âmbito daquilo que de melhor se faz no mundo. E, portanto, eu quero defender a autoestima e o prestígio do meu país. Claro. Não quero ficar afastada da inovação, evidentemente, mas, como eu lhe disse, há pré-questões, há pré-questões que não estão resolvidas e que é absolutamente indispensável. Já agora, como se falou na questão da máquina fiscal, sim, a máquina fiscal é eficiente, mas tem um nível de sofisticação muito inferior, sim, é completamente diferente da sofisticação na saúde. Mas há aqui um aspecto que a mim preocupa precisamente por causa do acesso. É que taxas moderadoras em dívida são tratadas pela máquina fiscal neste momento. São tratadas como se fosse uma dívida ao fisco. E a dívida ao fisco progride geometricamente. O que quer dizer que não basta que pessoas que tenham em dívida taxas moderadoras possam aceder aos serviços de saúde, é gravíssimo que elas possam ficar com penhoras sobre dívidas que nunca mais vão conseguir pagar porque não pagaram uma taxa moderadora. Portanto, isto tem que ser cortado. Para meu entender, é uma exigência radical. Sim. Radical. E fazerem um corte quase epistemológico. Enfim, Luís Costa, falávamos da questão do gasto de energias. Às vezes, se tivéssemos melhores ferramentas, gastaríamos menos energia, ganharíamos mais tempo, pouparíamos mais dinheiro. Sim, eu acho que, se me permite, claro, eu gostava de pegar as palavras da professora, a doutora Maria Belém, sobre um assunto que eu acho que é extremamente importante, que é o acesso rápido aos cuidados de saúde. Vamos pegar um exemplo que toda a gente talvez consegue compreender. Imaginemos um tumor da pele ou um melanoma destes do sinal, que hoje em dia, graças à inovação, se infelizmente esse tumor tiver metastizado, há doentes que têm tratamentos que são muito eficazes que antigamente não havia. Como digo antigamente, era há 3 anos, há 4 anos. Sim, sim. Mas o que nós queremos é que as pessoas não cheguem a essa fase. O que nós queremos é que as pessoas sejam diagnosticadas cedo, que seja operado, que seja identificado o melanoma, que seja operado. Portanto, o que nós precisamos é que realmente os cuidados primários de saúde estejam disponíveis para que uma pessoa desta seja devidamente alertada e ir então receber o seu tratamento devido. Acho que este é um aspecto fulcral na decisão para nós combatermos o cancro. Quer dizer, nós temos que ter mais acesso, mais rápido, aos cuidados primários de saúde e depois um acesso rápido aos especialistas para resolver o problema. Infelizmente, os casos que em isto não é possível, porque a doença, e não há culpabilidade de ninguém, porque a doença evoluiu de uma forma que ninguém previa, ou porque surgiu já numa fase muito evoluída, nós temos que ter neste país resposta para que esses doentes, esses cidadãos, não fiquem excluídos do tratamento que lhes é devido. E então aí é que tem que haver o esforço de todos. Quer dizer, se nós pouparmos, porque diagnosticamos mais cedo,
Se nós pouparmos, porque não fazemos exames que não são necessários, talvez haja mais dinheiro dentro do próprio pool da saúde para dar inovação àqueles que realmente precisam. Eu acho que este é um aspecto que é importante. Quando eu falo dos sistemas de informação, falo também para esse tipo de decisão. Eu acho que isto era fundamental. Mas eu falava daquela energia do dia-a-dia, do seu dia-a-dia, do seu clinical governance no hospital. Perdão. Gasta demasiada energia em coisas sem importância. Gastamos em coisas burocráticas que de facto não faz sentido. Quer dizer, e para mim é difícil estar, às vezes, a lidar e estar a querer justificar que se eu tivesse mais uma pessoa contratada para fazer aquele trabalho, eu poderia poupar imenso dinheiro ao hospital em termos de medicamentos. Acha que se foi longe demais nos cortes aplicados? Eu, felizmente, no meu hospital, até agora, nunca houve uma situação de um medicamento que tivesse pedido que tivesse sido proibido. Mas já tive em reuniões multidisciplinares, estou-me a lembrar de uma doente que era de Torres Vedras e que precisava ser operada rapidamente ao tumor da mama e que lhe disse, a senhora tem que ser operada rapidamente e depois a seguir terá que fazer provavelmente tratamentos. E ela disse-me, por favor, doutor, arranje quem me trate em Torres Vedras que eu não tenho dinheiro para vir ao hospital. Para a deslocação. E neste momento o Sistema Nacional de Saúde não consegue participar da minha deslocação. Foi a primeira vez que para mim saltou-me claramente aos olhos, dizer assim, o país está realmente em crise, é uma pessoa que precisa de um tratamento tão rápido, está-me a pedir para não ser tratado aqui, que eu estava-lhe a oferecer o melhor que tinha, porque realmente não tinha dinheiro para se deslocar de Torres Vedras até aqui. E para mim faz-me lembrar que nós temos de ter muito cuidado neste plano de referenciação oncológica, do qual eu até faço parte, digamos, da comissão da definição de centros de excelência. Temos que ter centros de excelência, temos que ter medicina de ponta, mas temos que saber que as pessoas, onde quer que estejam, têm que ter aquilo que é necessário para ter uma decisão rápida e boa. E, portanto, acho que, se me pergunta a mim, temos como médico, onde é que eu senti mais a dificuldade da crise, esta foi uma delas, que claramente tem a ver com decisões que foram tomadas, nomeadamente de cortar transportes aos doentes. Aliás, é uma das coisas que eu ando a fazer, porque neste momento, com a nova lei, eu não posso pedir ou à Roche, ou à Novartis, ou à Amgem que me dê 5.000 euros para cobrir o transporte dos doentes, e uma das coisas que nós temos previsto é falar com o Sr. Nabeiro para ver se ele nos dá os 5.000 euros para cobrir alguns dos transportes dos doentes. Isto é uma situação real. Portanto, para que alguns dos doentes que não conseguem ter... É o estado de grande parte do país. E com o fim de centros de saúde em algumas localidades, obviamente que as pessoas estão... Isto é uma situação tão prática como esta. É onde nós sentimos Mas a depois, crise. quando se dá a resposta, e já vou a si, João Martins, quando se dá a resposta de que as pessoas não podem ter um hospital à porta de casa, nem todas, como não podem ter uma escola, como não podem ter um tribunal... Sim. Foi-se também longe demais neste aspecto, de afastar as pessoas dos locais centrais. Acho que, certamente, numa crise, eu também me lembro, não sou uma pessoa que lê tanto como o professor Machado Vaz, mas também me lembro, quando era jovem, li uma vez um romance de Victor Hugo, que se põe que era 93, que dizia, quando há uma revolução, há sempre a humanidade tem que pagar um preço por ela. E quando há uma crise, há coisas muito injustas que acontecem às pessoas, realmente. E acho que houve situações que foram longe demais e que compete às pessoas que estão no teatro da ação, que não são só os médicos, são os assistentes sociais, são os nossos dirigentes, tentar corrigi-las rapidamente. Acho que a professora Marilene disse muito bem, há uma bomba relógio neste momento que vai rebentar, que é as pessoas que estão neste momento desempregadas, as pessoas que não têm condições para poderem aceder até a medicamentos para o tratamento da dor. Sim. Estão numa situação extremamente difícil. Portanto, nós temos que ser aqui muito claros quando falamos de acesso à inovação. Eu tanto preciso, no meu serviço, de um medicamento que pode custar 4.000 euros por mês, porque é realmente importante para aquela pessoa. Pode prolongar significativamente a vida e tem que arranjar forma de compreender como é que no nosso país nós podemos ter esse dinheiro para tratar essa pessoa, como posso ter, se calhar, muito menos dinheiro, mas para tratar, por exemplo, devidamente a dor de uma pessoa, que aquilo que precisa é, sobretudo, tratar a dor e não tão o tal medicamento dispendioso. Tem que haver bom senso. E esse bom senso tem que estar, obviamente, não nesta tal relação entre médico e doente, que há bocadinho falou, em que o médico não é o que sabe tudo, mas há uma equipa que oferece o melhor que tem para aquele doente que tem o seu problema e que precisa ser ajudado. Exatamente, trabalhar também em equipa. No Infarmed, também trabalhar em equipa, análise médica, técnica. Há pouco falávamos aqui da questão do atraso, do tempo. Não lhe chamemos atraso, porque só seria atraso
noutras circunstâncias mais comparáveis. Mas na Europa, a média de 6 meses, em Portugal de 2 anos, doutores. Nós estamos condenados também nesta questão a estarmos na cauda da Europa. O que é que se pode fazer? Antes de mais, quanto tempo leva a análise? Só técnica, a parte só técnica. Esqueçamos o resto. São os tais 6 meses? Eu penso que há aqui uma confusão quando se está a comparar em termos europeus, porque os sistemas de financiamento são totalmente distintos. Totalmente distintos. Um medicamento, em Portugal, se não tiver alternativa, o acesso é dado até antes de sequer estar feita a avaliação. Se não tiver alternativa. Se não tiver alternativa, repare, porque se tiver alternativa, porque é que se vai utilizar um medicamento que tem alternativa? Ou seja, repare que estamos a comparar coisas que são totalmente distintas. Ou seja, enquanto que em alguns países o medicamento, logo que tem AIM, fica imediatamente e é preço livre. É o caso da Alemanha. Mas quero dar o exemplo da Alemanha para o concretizar a seguir. Sim. O medicamento tem AIM, a autorização de introdução centralizada imediatamente fica disponível e é totalmente financiado ao preço livre naquele mercado. E repare que mesmo a Alemanha, que tinha esse sistema, utiliza-nos agora a nós, Portugal, como referência para preço ao fim do ano. Ou seja, repare que há sistemas completamente diferentes. No nosso caso, nós somos até considerados um bom exemplo em termos europeus, porque para efeitos de financiamento utilizamos uma análise económica. E a análise económica não é análise financeira, é análise económica. Okay. Geralmente, quando nós pedimos estudos de avaliação económica, o que nós estamos a dizer é que estamos dispostos a pagar mais. Não é pagar menos, é pagar mais. E o que queremos saber é se aquilo que aquele medicamento nos traz adicional em termos de valor é compensado pelo custo adicional que nos está a ser solicitado. Claro. Mas como estes medicamentos da área oncológica, aliás, praticamente todos nos últimos anos, são para introdução nos hospitais, enquanto decorre esta análise, e esta análise é essencial para garantirmos que chegamos às melhores condições para o Serviço Nacional de Saúde. Lembrem-se que cada vez que utilizamos mal o dinheiro num medicamento, estamos a impedir que esse dinheiro seja utilizado de outra forma para outros doentes. Repare, enquanto decorre esta avaliação, os hospitais podem solicitar acesso para doentes em particular, quando se verifica que os doentes estão em necessidade daquele medicamento. E eu queria utilizar aqui a definição de necessidade, aquela definição que é dada naqueles livros da Escola Nacional de Saúde Pública, nomeadamente a capacidade de aproveitar. Porque o facto de um medicamento estar disponível, o doente só tem necessidade dele se puder aproveitar o efeito dele. Ou seja, se estiver nas condições exatas nos quais aquele medicamento vai funcionar. Queria dizer que esta análise que é feita quando os hospitais nos solicitam acesso é apenas feita por médicos, nem sequer se toma em consideração o preço a que está a ser dado acesso. Ou seja, não é verdade que há algum tempo até produzimos a decisão final de financiamento público a um preço aceitável e adequado para o Serviço Nacional de Saúde, mas também é bom olhar porquê. É porque, em alguns casos, pode ter a ver com o nosso Mas acha que é o tempo certo ou é um tempo que poderia ser reduzido também em benefício dos doentes que poderão ser beneficiados com um medicamento novo e inovador, porque não é que só apenas da questão da novidade, não é? Sim, o medicamento ser inovador não quer dizer que seja inovação terapêutica. O facto de um medicamento ser inovador ser uma nova DCI, uma novidade, uma nova via de administração, o facto de ser uma nova substância ativa não traduzir em valor nenhum adicional para o doente, não é inovação terapêutica. É apenas um novo medicamento inovador, não pode ser tratado como inovação. Ok, mas é o tempo certo, no seu entender? Os tempos poderão ser sempre melhorados. Sim. Aliás, no âmbito do processo que temos feito, a própria professora Ana Escoval referiu há pouco, temos feito um esforço de aumento da pool de peritos, da melhoria de alguns aspectos procedimentais. E vamos fazê-lo mais, nomeadamente, com esta questão da própria avaliação de tecnologias de saúde. Mas repare, uma questão é o processo de avaliação para efeitos de financiamento, outra questão é se os doentes que necessitam têm acesso ou não. E são coisas bastante diferentes. Eu queria apenas chegar à conclusão que muitas vezes o próprio processo não anda suficientemente depressa, também porque às vezes é importante que o medicamento tenha o preço aprovado em outros países. E uma estratégia europeia poderia ajudar de alguma maneira? Seria possível, mais abrangente, uma que envolvesse todos os países? Afinal de contas, a Europa está tão unida numas coisas e tão desunida noutras, não é? Nós, em termos europeus, nós pertencemos a duas áreas completamente distintas. Uma que é a rede das autoridades de preço e comparticipações, onde estamos neste momento a olhar para alguns problemas até de acesso
no âmbito dos países, nomeadamente ao esquema atual dos países se referenciarem entre si para os preços. E o facto de o preço em Portugal, por exemplo, ser de referência para o Brasil, por exemplo, nem sequer é da Europa, para a Turquia, para a Alemanha, para a Bulgária, enfim. E por isso temos às vezes algum desajuste nos preços, há uma certa dificuldade em aprovar alguns preços aqui, porque se vão refletir em outros países, e é por isso que acabamos por ter um outro conjunto de contratos, de acordos, para garantir que temos melhores condições para o Serviço Nacional de Saúde. Mas também é verdade, é possível, está a ser discutida a possibilidade de nós deixarmos esse sistema de referenciação e passar para um sistema de referenciação diferencial, em que os países se agrupam por PIBs, por eventualmente por prevalência das doenças, para permitir que haja diferenças de preço entre as várias áreas da Europa, para garantir que toda a Europa tenha acesso à inovação que necessita. Também na área da avaliação das redes europeia de avaliação de tecnologias de saúde, estamos a participar em avaliações conjuntas, para que todos, mais ou menos, façamos a avaliação da mesma forma, estamos a realizar pilotos europeus, para que, de alguma forma, chegamos às mesmas conclusões. Agora, repare, não é possível toda a Europa chegar às mesmas conclusões, porque, de facto, e o caso que o professor estava exatamente a referenciar, há diferenças muito grandes entre os países. Por exemplo, um medicamento que é custo-efetivo em Portugal pode não ser no Reino Unido. Desde logo porque os preços dos transportes não são iguais, os preços dos internamentos não são iguais, os preços das alternativas não são iguais. Ou seja, o facto de algo para o nosso Sistema Nacional de Saúde a um determinado preço ser considerado benéfico, ser introduzido, não quer dizer que seja considerado benéfico, por exemplo, na Itália, ser introduzido, porque as condições não são iguais. Ou seja, às vezes temos que olhar para a Europa como uma fonte, e estamos a trabalhar em conjunto para chegar a regras, pelo menos, e a procedimentos conjuntos, mas não quer dizer que as decisões tenham que necessariamente ser as mesmas. E é claro que, para dar acesso, uma das partes essenciais é garantir que nós conseguimos as melhores condições para o Serviço Nacional de Saúde. Para continuarmos a ter um Serviço Nacional de Saúde geral, universal e tendencialmente gratuito, é importante que nós consigamos, com as empresas farmacêuticas, garantir as melhores condições para o nosso sistema. De qualquer forma, mais uma vez... Se bem que a empresa farmacêutica, quando olha para Portugal isoladamente, vê um país com 10 milhões de habitantes e poderá também olhar para ele como uma área de negócio pouco apetecível, pouco atrativa, porque inevitavelmente nós temos sempre, obviamente, sem diabolizar ninguém, mas esta parte nunca estará excluída. Já voltaremos a falar até de algo que já começou a ser aplicado, espero. A doutora Maria de Belém, que é a questão da partilha de risco. Pode, por exemplo, dar a sua opinião em relação a esta situação, enfim, e também à sua experiência governativa nesta área no final da década de 90. Está-me a perguntar sobre a partilha de risco? Também sobre a partilha de risco, se acha que Sim, são novas metodologias. Este modelo que foi rejeitado, por exemplo, foi pioneiro o Reino Unido e que acabou por rejeitá-lo, assumindo outras soluções. Nós tenderemos a aplicá-lo, já estamos a aplicá-lo. Parece-lhe uma boa opção, portanto, para o futuro, para o acesso às inovações? É uma opção possível. Eu própria, no âmbito de um think tank que estou a presidir, também chegamos a essa possibilidade de se caminhar para modelos de partilha de riscos, mas não é o único. Não é o único. Cada um de nós tem as suas especificidades e pode articular perfeitamente com a indústria metodologias diferentes. É uma questão de pormos a nossa imaginação a trabalhar e, sobretudo, de haver confiança negocial. Eu penso que a questão da confiança negocial é absolutamente uma questão fundamental, não é? Fulcral. Agora, também disse nessa sessão na Assembleia da República, que é assim, eu acho que nós temos que olhar para isto numa perspectiva um bocadinho mais abrangente. Eu não me conformo de ser um país que é contribuinte líquido para os programas de investigação na União Europeia. E vejo muitos países que nos vêm colocar aqui a sua inovação, que são beneficiários líquidos dessas linhas de financiamento. E nós temos também que pôr muito claramente em cima da mesa a inovação que é conseguida também através de financiamento público, como é que ela é disponibilizada aos vários países. E tentar encontrar fórmulas que tentem ser justas, equilibradas, equitativas, que não proporcionem o contrabando de medicamentos, que é uma questão que também está sempre em cima da mesa, e que não coloque problemas gravíssimos, como tem acontecido em alguns países,
de ficar também acessíveis a crime organizado, porque neste momento é uma coisa de que não se fala muito, mas é uma coisa que acontece, que envolve riscos a nível europeu e que inclusivamente deu origem a, recentemente, uma reunião de toda a polícia de investigação, de todas as polícias de investigação a nível da União Europeia. Portanto, há aqui algumas coisas de que não se fala, que são de grande complexidade e de grande sensibilidade. Portanto, o que é que eu quero? Quero que o meu país beneficie das linhas de investigação na União Europeia, que neste momento são muito controladas por formas de lobbying para as quais nós não temos grande capacidade, não temos tido grande capacidade e temos que ter. Não é aceitável que um país com as nossas debilidades esteja a pagar bastante mais do que aquilo que vai receber para o financiamento da sua própria investigação. Quero que o meu país se integre nas redes europeias de investigação e quero que o meu país se integre nas redes europeias de ensaios clínicos. O que é que falta fazer para isso? Às vezes é resolver coisas que não prestam para nada. Quando eu estou a viver num país onde a contratação do tal administrativo, que é preciso para o professor Luís Costa, para garantir que vai seguir toda a metodologia aceitável e definida para que seja feito o registro dos dados, depende do Ministério das Finanças, está tudo dito. Não há nada mais ineficiente do ponto de vista económico do que uma coisa destas. E, portanto, nós temos também que exigir que o Governo tome decisões inteligentes. Eu não me conformo com isto, já o tenho dito em várias reuniões. Não posso, em nome do controle, aceitar que haja ministros, superministros relativamente a outros ministros e, sobretudo, superministros em termos de idoneidade da regularidade da despesa pública. Não aceito isso. Não aceito que o Ministério das Finanças seja o juiz da idoneidade da despesa pública. E, portanto, acho que o Ministério da Saúde tem que ter autonomia para isso e as instituições hospitalares têm que responder pela tal transparência na gestão do seu orçamento. Hoje é mais difícil, era essa a minha pergunta inicial, hoje é mais difícil estar à frente da área da saúde, ser-se Ministro da Saúde, do que era no seu tempo? Não digo que seja mais ou menos difícil, porque é uma pasta dificílima. Acho que hoje poderá haver mais entraves desta natureza, porque os programas de assistência financeira servem para muita coisa, para além da assistência financeira em si, e em Portugal servem para aumentar os complicómetros, não é? A nossa principal especialidade é a complicometria. E, portanto, um programa de ajustamento financeiro em que o Ministério da Saúde perde a sua autonomia em relação a coisas essenciais, não é aceitável, não é? Portanto, eu acho que tem que se garantir a boa execução orçamental, está fora de causa, mas a partir do momento em que há um responsável pela pasta, ele responde perante isto e não tem que ter a tutela, porque senão há ministros menores e ministros maiores. Não aceito isso, acho que é uma desvalorização do Ministério da Saúde. E é muito fácil depois tomar as tais decisões, ou melhor, introduzir ineficiência nisto. Como eu disse, muito poucos olham para a saúde como um motor de inovação, como um motor de desenvolvimento económico, que ela também é, e da mesma maneira que também olham para a saúde sem ter a noção da sua extraordinária sensibilidade humana. E, portanto, estas duas vertentes têm que ser conciliadas sob pena de nós não estarmos a cumprir o nosso papel. E não estarmos, de facto, a prestar os melhores serviços de saúde. Luís Costa, também para terminarmos, uma vez que o nosso tempo está praticamente no fim, na parte clínica, de quem obviamente também tem que lidar com isto tudo, porque lida com as decisões que vêm do Governo e que tem que tomar as decisões no seu hospital, a aplicação destas 5 visões estratégicas para o futuro. O que é que destacaria e qual é o seu grau de otimismo? Neste breve tempo, não tenho tempo para comentar sobre todas elas, mas só queria dizer 3 mensagens, se me permite. Primeiro, não só como clínico, mas também como participante na investigação. Acho que tem que se fazer programas de partilha de risco e partilha de investimento. Temos que criar estruturas para estudos clínicos e
e também apelar a que a indústria farmacêutica não só tenha acesso a Portugal para colocar inovação, mas também que Portugal seja um parceiro para a investigação. Acho que isso é fundamental. Acho que é fundamental que o Estado, e nomeadamente a FCT, devia ter responsabilidade na criação de programas de investigação clínica, que não o faz, ou fala muito raramente. Era importante que houvesse, nomeadamente, programas de investigação para a área do cancro, mais na parte da investigação clínica, mais na investigação de outcomes, e que houvesse financiamento próprio para essa área. Por fim, dentro de um dos temas que foi aqui falado, que é o dinheiro seguir o doente, estou de acordo. Pode ser perverso de alguma forma? Não, estou de acordo, mas preciso ter cuidado. Sim, precisamente. Porque é assim, eu acho que se eu tiver que receber um doente com um sarcoma, com uma doença complicada, que não pode ser tratado em Vila Franca, que é o que acontece, e são referenciados para nós, e que vai custar... Obviamente que esse dinheiro tem que acompanhar o doente, mas se o dinheiro segue para o doente por lei, e esse doente vai a uma boutique de oncologia receber os tratamentos XPTO, e não há nenhuma comissão de farmácia terapêutica, nem reuniões multidisciplinares que verificaram se esse era o tratamento adequado para o doente, é um esbanjar de dinheiros públicos. E este é um risco sério que está por trás de uma ideologia própria que pode acontecer neste país. E além da partilha de risco que falávamos há pouco, João Martins, o que é que gostaria de destacar? Ou então explicar-nos porque é que, apesar do Reino Unido ter secundarizado este modelo, Portugal decidiu agora aplicá-lo e aplicou-o à partida. Aliás, foram 2 acordos inéditos, lançados no início deste ano, segundo me lembro, a propósito da hepatite C, e haverá certamente margem de progressão nesta matéria. Em termos europeus, aliás, no âmbito da Rede Europeia de Avaliação de Tecnologias de Saúde, fizemos um projeto europeu de criação de uma taxonomia dos contratos de partilha de risco. E por isso eu, como à boa maneira da administração pública, vou-me cingir a esta taxonomia. E a taxonomia, basicamente, tem 2 tipos de contratos. Os financeiros, que são aqueles que Portugal faz, tipicamente. E porquê? Porque recebe dos hospitais os preços, os descontos, os créditos e toda essa informação financeira. Isto para controlar os contratos financeiros, os descontos confidenciais, toda aquela panóplia de controle de preços e de condições para o Serviço Nacional de Saúde. E é por isso que nós temos este tipo de contratos. Mas existe outro tipo de contratos que são os baseados na performance. E futuramente, em muitos dos casos, e nomeadamente na oncologia, teremos que ir para essa área. Porquê? Porque o que nós queremos, ao fim e ao cabo, financiar com dinheiros públicos não é o medicamento ou o dispositivo médico ou a tecnologia em si, é os ganhos em saúde realmente obtidos. Por exemplo, no caso italiano, que é o caso que está mais desenvolvido nesta área, a própria agência recebe informação agrupada, claro, sobre qual é o resultado real daqueles medicamentos e é a partir desses resultados, ter atingido determinados objetivos, é que é paga ou não a empresa farmacêutica. Sim. No futuro, e principalmente nesta área de oncologia... Mas para todos, vai perdoar-me, porque há várias formas de aplicação desse modelo. Porque poderá haver um modelo totalmente abrangente, independentemente da taxa de sucesso, ou já mais seletivo, consoante a possibilidade desse sucesso. Temos vários modelos. Há necessidade de estabelecer essa questão ou pode acontecer aplicar-se cada modelo a cada circunstância? Para cada caso em concreto temos que ver qual é o modelo que melhor serve. Okay. Geralmente, no nosso caso, em Portugal, eu penso que no futuro teremos contratos mistos. Sempre financeiros e também com performance. Okay. Mas, por exemplo, estes contratos podem ser muito diferentes. De uma maneira muito rápida, vou tentar dizê-los. Desde logo, podemos, por exemplo, acordar que não pagamos, o Estado não paga o tratamento até uma determinada semana em que é feita uma medição. Se os doentes responderem, a partir daí é custo do Estado. Se os doentes não responderem para o seu tratamento, foi custo da empresa. Ou seja, o risco foi transferido para a empresa. Noutros casos, as primeiras embalagens que são compradas ou adquiridas para um tratamento são um preço inferior ao preço que depois, se o doente responder, o doente continua o tratamento. É possível também ainda fazer outro tipo de medições, que é dizer, de facto, se ao fim de determinado tempo, ou uma escala internacional, o doente conseguir atingir um determinado objetivo, então é custo do Estado. E porque estamos todos, em termos europeus, e principalmente devido à área oncológica, mas também aos medicamentos órfãos, que temos no pipeline, com a ideia que nós vamos ter que dirigir os recursos públicos para os ganhos em saúde efetivamente obtidos e não para promessas eventuais de resultados de ensaios clínicos que derivam dos próprios estudos. E é por isso que vamos ter que fazer o modelo de financiamento europeu em estudo, baseia-se nisto. Primeiro, a análise e modelização dos ensaios clínicos para verificar qual é o preço adequado à entrada, registros para controlar o resultado real
das tecnologias em contextos reais, em pacientes reais, que não são os ensaios clínicos, e depois voltar a reavaliar tudo com dados reais e não com ensaios A clínicos. questão do Reino Unido foi precisamente a dificuldade de conseguir depois fazer essa junção de toda a informação, porque não tinham muitas vezes os meios físicos e humanos disponíveis nos hospitais para esse trabalho de coleção, de coletação, aliás, de toda a informação, Mas, como Clara, sabe, não é? deixe-me só Sim. dizer-lhe uma coisa muito Diga. rápida. Enquanto nós aqui decrescemos os recursos em saúde, precisamente numa altura em que mais se aconselhava que eles aumentassem pelo impacto da tragédia do programa de ajustamento, o Reino Unido acabou de aumentar 4% no seu financiamento da saúde, precisamente porque o Governo é capaz de fazer uma coisa que nós aqui não somos capazes de fazer, que é as reformas introduzidas pelo atual Governo foram avaliadas e foram consideradas desastrosas, e o próprio Governo que as tinha adotado resolveu Doutora Maria de Rosário avaliar. sabe porquê. Maria de Belém. É que não é- Não sou é para Maria de Belém. Rosário, não faz Belém de mal. Rosário. Ora Sim. bem, Roseira, a constipação afeta-me de que maneira? É que no Eurocare 5, os resultados aos 5 anos de sobrevivência do Reino Unido foram piores que Portugal. Sim. Não sei se no próximo Eurocare Portugal vai ter que refletir sobre os resultados que vai ter em função de algumas das políticas que foram tomadas. E atenção que eu tenho referido o Reino Unido porque tem sido referido como pioneiro na Não, mas aplicação são do tal modelo. capazes de, avaliando uma coisa que correu mal, partir Mudar. para outra. Por isso é que eu falo Muito bem. naquilo que corre mal em Portugal, no sentido de termos que mudar dentro da transparência, da responsabilidade, dos controles legítimos, etc. Muito bem. Nós vamos agora abrir um espaço para perguntas à plateia. Eu acho que é sempre importante, porque certamente haverá aqui mais especialistas na pergunta certa do que eu, que não sou propriamente especialista e tenho sempre uma visão um bocadinho mais de cidadã. E pedia que fizessem chegar o microfone. Dissesse o seu nome, a sua função e a quem dirige a pergunta, por favor. Sim, bom dia. Pode levantar-se, por favor. Bom Muito dia, obrigada. eu sou Bom dia. Diolinda Pereira, sou oncologista e diretora do Serviço de Oncologia do IPO Porto. Muito bem. Portanto, tudo o que foi dito aqui, de facto, é sentido, é uma realidade. Relativamente à parte de toda a informação e registros, começo por dizer que em Portugal não há um sistema de informação que seja único em todos os hospitais. Cada hospital tem o seu registro e que não são compatíveis. Começa logo por aí, é logo um ponto. Segundo ponto, relativamente a toda esta terapêutica inovadora, eu no meu serviço e na minha instituição já tenho prática deste risco partilhado. Este risco partilhado tem que ser muito bem pensado e muito bem feito e, portanto, tem que ser muito avaliado. E relativamente aos ensaios clínicos, felizmente também pertenço a uma instituição que somos muito bem organizadas. De facto, é preciso organização e para, muitas vezes, um simples assistente operacional ou um assistente administrativo que custa 700 euros por mês, muitas vezes vai-se gastar e não se vai ter acesso a um ensaio clínico que vamos poupar para a instituição milhões de euros e, portanto, isso é fundamental, mas penso que cada serviço e cada instituição também tem que diariamente lutar para fazer uma organização interna, para os nossos doentes terem precocemente acesso a ensaios clínicos e, ao termos acesso a ensaios clínicos, também os clínicos têm que ser competitivos, não é abrir um centro e não introduzirem doentes, porque isso, de facto, é mau para Portugal. Nós, um segundo ensaio, não vamos ter em Portugal porque não introduzimos doentes. Portanto, isso é uma chamada de atenção que tem que ser feita aqui e, portanto, também faz parte dos clínicos e da equipa que temos. Portanto, se não introduzirmos doentes, não temos um segundo ensaio clínico e, de facto, é muito fácil motivar uma equipe, desde que o dinheiro do ensaio clínico seja pago tudo o que o doente gasta e há um remanescente que seja dividido pela equipa que participa nesse ensaio clínico, desde a secretária à enfermeira, ao médico das análises, da medicina nuclear, e na minha instituição, esse remanescente, 50% fica para a equipa e 50% fica para a investigação que se faz na instituição. E, portanto, nesta altura, nós temos quase 100 ensaios clínicos na instituição, só na mama temos 22 e que podemos dar acesso precocemente às doentes. Doutora, portanto, também sim. acho que depende muito de quem está no terreno. E, como diretora de serviço, falando na inovação, temos que lutar por isso, porque é importantíssimo, mas também temos que ver o que é inovação.
nem tudo é inovação, e a inovação nem sempre é, às vezes, uma mais-valia, às vezes traz muita toxicidade, e nós temos que dar o feedback daquilo que foi inovação no serviço. Quando temos inovação em determinada área, temos que mostrar ao serviço o que é que deu de inovação naqueles doentes e quanto custou. E às vezes temos surpresas. Doutora, quer colocar uma pergunta a algum dos nossos convidados? Queria colocar, nomeadamente ao vice-presidente do Infarmed, como é que vão ser essas bases de dados. Porque nós estamos a trabalhar nisso, na minha instituição, nos IPOs, mas debatemos-nos com alguns problemas. Muito bem. E como sabe, essas bases de dados estão a ser feitas e estão a ser trabalhadas há um ano. Muito obrigada. Respondendo já, porque é o melhor. Nomeadamente ao problemas dos dados e da proteção de dados. E onde ficam esses dados e onde ficam essas bases? Nos hospitais? Onde ficam? Quem tem acesso a elas. Muito obrigada. Vamos à resposta. Bem, eu, em primeiro lugar, queria dizer que não sou vice-presidente do Infarmed. Diretor de avaliação de medicamentos. Sou a seu dono. Não posso acumular mais coisas. De qualquer forma... Consegue responder de qualquer forma? Consigo, claro. Ou pelo menos tentarei, dentro do que for possível. A questão das bases de dados é muito importante e não é só cá em Portugal. Aliás, já porque foi falado aqui do Reino Unido, vou exatamente dar um caso da última reunião das agências, em que é um exemplo do Reino Unido. E é na área das bases de dados dos dispositivos médicos, em que o registro que existe, criado na Inglaterra, não cruza com o da Escócia. E houve, entretanto, esta é uma dificuldade que em termos europeus tem sido sentida, houve um projeto europeu Parent, que criou um registro dos registros e criou um conjunto de metodologia para os registros, para permitir que no futuro, ao incluirmos registros, ou ao mudar os nossos registros, no futuro seja possível cruzar dentro do país e entre os países da União Europeia estes dados que estão a ser captados. De qualquer forma, olhando para o caso particular português, nós temos neste momento algumas dificuldades, mas também é verdade que existem alguns bons registros, apesar de tudo. Quando se olha para os 3 registros oncológicos, que no futuro será um, não é? Quando se olha, nós podemos dizer que temos algumas dificuldades, sim, mas em termos europeus é considerado um ótimo registro. Aliás, quando se fala do registro oncológico, tem-se tendência a falar do registro português. E por alguma razão isso será. Eu não o conheço suficientemente, mas penso que é bom que se reconheça aquilo que é bom. Também o Civida é um bom registro. Se tem todos os dados que são necessários para reavaliação futura e controle das tecnologias, não. Mas por isso é que vamos ter agora alguns grupos para tentar ver o que é possível, o que é necessário mudar com as regras europeias para tentar introduzir essa informação. Quanto a onde é que estão os dados, é verdade a questão que coloca, mas essa questão foi passada, por exemplo, aconteceu também no âmbito do Civida, onde é que estão os dados. E foi por essa razão que no Civida os dados continuam nos hospitais, o que migra para o sistema são dados agrupados que não permitem verificar ou identificar os doentes. Ou seja, é verdade que há algumas dificuldades, mas perante as dificuldades a forma de resolver é resolvê-las. Juntar os vários stakeholders, discutir quais são as necessidades, discutir quais são os problemas e resolvê-los. Porque é que nós ainda estamos a começar agora? Porque temos agora, de facto, uma nova legislação, que em princípio será aprovada em breve, para implementar um sistema de avaliação de tecnologias de saúde e por isso precisamos dos registros a funcionar. Mas não é apenas na oncologia. Mas ainda assim na oncologia não partimos do zero e é de facto muito interessante a informação que pelo menos neste momento até já existe. Muito obrigada. Desculpa, Clara, não se esqueçam que por acaso há uma lei da Assembleia da República, que é a Lei nº 12 de 2005, que diz que a propriedade dos dados pessoais é do doente e não do sistema. Portanto, onde é que estão as bases de dados? É porque isso é indispensável para depois nós partirmos para outras coisas de alguma complexidade e indispensabilidade. Sim, mas numa sociedade de que é informação cada como a um nossa. ter acesso ao seu próprio registro clínico para gerir a sua saúde, que é uma coisa fundamental. Portanto, os dados de quem são? Não são dos hospitais, não são do Infarmed, não são de ninguém, a não ser do próprio. Não é? Portanto, isso é preciso saber, porque foi, por acaso, uma lei que se esqueceram de regulamentar. Pois, Mas esse princípio
é um princípio que não é regulamentável. Sim, eu é um percebo princípio o princípio que lhe coloco, a questão que coloco, até para depois encerrar esta está questão, inscrito tem na a ver com o Carta facto dos- de, numa sociedade de informação como aquela em que vivemos, Sim. em que tudo é partilhado, até que ponto é que esse princípio não acaba ou acabará inevitavelmente por ser colocado em Não causa? se preocupe, porque há coisas diferentes. Uma coisa é a confidencialidade dos dados e a especial sensibilidade dos dados de saúde. Portanto, estávamos aqui a falar de bases de dados anonimizadas. Mas elas só são anónimas porque antes tiveram o rosto, senão não serviam para fazer as avaliações, não é? E, portanto, é muito importante não nos esquecermos disso, até porque senão não passa depois na Comissão Nacional de Proteção de Dados. E é preciso termos essa noção de que os dados, os big data, os chamados big data, hoje são importantíssimos para efeitos de investigação. E nós também temos que ser capazes de perceber a importância disto e negociar bem com os nossos congêneres internacionais, porque eles também querem usar as nossas bases de dados para efeitos de investigação. Exatamente. Portanto, não podemos perder a dimensão estratégica destes dados para além da sua especial sensibilidade. Muito bem. Mais uma pergunta para o painel. Aqui, por favor, o microfone. Ok. Bom dia, Rosário Trindade, sou economista, mas trabalho na área da saúde há muitos anos. Trabalhei 14 anos no Infarmed e a pergunta que eu faço, são duas perguntas. A primeira para o Think Tank, se fizeram alguma avaliação do impacto que a atuação da Comissão Nacional de Proteção de Dados tem na atratividade ou na atração de Portugal para a realização de ensaios clínicos. É do conhecimento comum que a forma como a Comissão avalia e os pareceres e o atraso na emissão de pareceres que possibilitam a implementação dos ensaios clínicos em Portugal tem funcionado de forma muito negativa na capacidade de atração de ensaios para Portugal. E depois, relativamente à doutora Maria de Belém Roseira, é se no âmbito dos trabalhos da Assembleia da República, há alguma reflexão relativamente à forma como este processo pode ser facilitado? Vamos tentar responder com alguma... focando rapidamente, porque temos mais perguntas, mais pessoas interessadas. Doutora, faça favor. Houve realmente uma época em que a nossa Comissão exigia registros de dados de uma maneira tão longa e tão complexa que inviabilizava a realização de ensaios clínicos em Portugal. Neste momento, essa questão está ultrapassada, tanto quanto sei está ultrapassada. Se não estiver, é uma questão de fazerem chegar à Assembleia da República, porque é sempre possível articular com a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Aliás, não há nada como o Infarmed, se tem esse problema, a pedir à Assembleia da República uma reunião com a Comissão Nacional de Proteção de Dados, mas eu confirmei agora aqui a consulta que os processos estão bastante diferentes, muito melhorados. Só uma resposta muito rápida. Há 3 anos, quando fizemos uma reunião sobre a plataforma, a tal PNEC, Plataforma Nacional de Ensaios Clínicos, juntámos todos os stakeholders e verificámos quais eram os problemas. Nessa altura, os problemas tinham a ver com os atrasos até de uma outra comissão e até com os contratos financeiros nos hospitais. Juntámos todos os stakeholders e penso que essas partes foram mais ou menos resolvidas. Hoje até temos num site onde estão tipificados todos os tipos de registros, todos os tipos de procedimentos que são necessários a todos os stakeholders que são envolvidos nos ensaios clínicos. Os prazos para aprovação, quer na SEIC, quer no Infarmed, estão sensivelmente a metade do tempo legal. Depois, sim, verificou-se agora que houve ou que tem havido alguns problemas com o tempo que é despendido para a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Mas é verdade que também houve, entretanto, já algumas conversações e que os tempos, o que nos é transmitido é que os tempos têm melhorado substancialmente. João, o problema não é tanto os tempos, o problema é algumas das exigências que a Comissão faz, em que exige, por exemplo, que se alterem protocolos de estudos internacionais para coisas mínimas e que inviabilizam. O tempo que se demora a discutir e a tentar ultrapassar os problemas é tão longo que Portugal acaba por não conseguir implementar em tempo útil estudos para os quais até fez as feasibilities, até conseguiu o envolvimento dos centros, mas depois nunca chegam a ver a luz do dia porque há este tipo de entropia que não permite. Já se entendeu. Sem querer entrar em diálogo, de facto, a melhor maneira para resolver problemas é sentarmos à mesa e verificar quais são os problemas e resolvê-los. Neste momento, nós estamos numa altura em que a administração do Estado não é uma coisa distante.
há a possibilidade dos stakeholders reunirem, verem os problemas e tentarmos resolver em conjunto. É a única forma que posso dizer. Eu não pertenço à Comissão Nacional de Proteção de Dados, mas penso que as pessoas são cidadãos portugueses como outros, que têm vontade de disponíveis resolver. para melhorar Mas percebemos que é uma das essa preocupações. experiência. Muito obrigada. Mais uma pergunta, por favor. O meu nome é Pedro Lopes, eu sou administrador hospitalar e trabalho no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Eu peço desculpa, a doutora está sempre massacrada com perguntas, mas disse aqui uma coisa que eu acho que é essencial. Não nos estamos a desviar da questão do cancro, dos medicamentos. E a doutora referiu, e outras pessoas, mas particularmente a doutora, que o Ministério das Finanças não pode ser, disse mais ou menos isto, o controlador e tutelador dos outros ministérios, particularmente o Ministério da Saúde. Sabemos que aqui há alguns anos saiu legislação que separou de forma muito clara as competências e responsabilidades do Ministério da Saúde e do Ministério das Finanças. Foi uma desilusão muito grande para os administradores hospitalares e para os gestores de hospitais. E por isso é que toda a matéria financeira, particularmente aquele pequeno pormenor que o doutor falava, precisa contratar-se uma auxiliar ou até uma técnica para acompanhar ensaios clínicos. Bom, e a situação é extremamente problemática porque o caminho que ele percorre, não só na Administração Regional de Saúde, depois a Administração Central do Serviço de Saúde, depois do seu Secretário de Estado da Saúde, que não decide. E, finalmente, o Secretário de Estado do Orçamento, esse sim decide. E decide situações, designadamente, como estas. Bom, há ensaios clínicos que não podem continuar. Não podemos avançar, estou a falar concretamente na área dos ensaios, não podemos ir mais longe, apesar do nosso hospital ser dos hospitais que, enfim, têm maior protagonismo nesta área, temos todas estas dificuldades, precisamente por esse ponto fundamental que a sua doutora referiu. E eu, a pergunta que faço é a seguinte, a sua doutora, enfim, como política e como responsável política, pensa sobre esta matéria, hipoteticamente, no futuro, ou no futuro curto, fazer alguma coisa sobre esta matéria? Obrigada. Sr. Doutor, perante uma maioria que aprova acriticamente tudo o que o Governo propõe, a mim só me resta fazer aquilo que tenho feito, é propor ao Ministro da Saúde a minha ajuda sempre que ele considerar que se passa alguma coisa de absolutamente inaceitável para ele e em que eu, como oposição, possa ser mais eficaz do que as maiorias constituídas no Parlamento. Muito bem, agradeço uma pergunta inteligente. O nosso tempo terminou. Agradeço a vossa participação, obviamente, dos membros do painel e da vossa, neste curto período de perguntas e respostas. Vamos fazer uma pausa que precisamos também e voltamos dentro de 20 minutos, meia hora, se puder ser. Até já.